Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita a sua paz. Iniciamos sempre agradecendo. Faço sempre questão de apontar a minha gratidão e a minha admiração aos trabalhadores das casas espíritas, toda vez. Porque a maioria de nós no meio espírita vive o nosso dia. Tem o que vai de segunda, tem o que vai de terça, tem o que vai de quarta, tem o que não vai, tem o que vai quando dá. Mas os trabalhadores não. Eles vão, e quanto menos não vão, aí mais eles vão. Então eu guardo um carinho especial pelos trabalhadores espíritas de todas as casas, respeitando as suas limitações, mas são dedicados e responsáveis por aquilo que hoje temos de doutrina espírita. Sem querer ser repetitivo, mas que eu vejo com um carinho muito especial, mesmo respeitando as limitações de cada um, porque aos que foram ao Cefrate, da mesma forma, eu agradeço por ter atendido ao nosso pedido. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele estabelece uma diretriz importante. Ele diz: a única coisa que pode atrapalhar, comprometer a divulgação da doutrina espírita, não que não vai acontecer, mas compromete. A única coisa que pode comprometer a divulgação da doutrina espírita é a falta de unidade dos espíritas. Então, esses eventos todos, eles atestam um elemento em comum: o entendimento dos trabalhadores de que mundo melhor não dá para se for só eu, ela e ele. Mundo melhor só se todo mundo ir. Então o prazer dos trabalhadores não é só em aprender, mas em proporcionar que as outras pessoas aprendam. E quando eu vi no sábado, terminando o Cefrate, eu vi o pessoal correndo para sair de lá, para começar a montar o outro aqui. Eu pensei, é nisso que está a esperança da doutrina espírita. Trabalhadores incansáveis. Então fica aqui a minha gratidão, o meu respeito, tanto quanto em nome desta casa e certamente de todas as outras, o convite, para que um dia a gente não se permita ser somente mais um frequentador, mas se coloque à disposição da casa, da causa, dos eventos, porque se nós entendemos, se você encontrou algo na doutrina espírita, se você encontrou algo de especial que modificou a sua vida, não há manifestação maior de gratidão do que proporcionar isso que você encontrou às outras pessoas. Quando alguém pergunta: por que é que você ajuda, ou auxilia, ou participa, ou frequenta eventos, por exemplo, de educação espírita infantil, de mocidade? Ingratidão pela minha filha. Por que você frequenta, ajuda, auxilia, participa dos eventos espíritas? Pelo privilégio de ter conhecido o Evangelho. É fundamental retribuirmos de alguma forma. A gratidão é um sinal de grandeza e que deve, evidentemente, estar expresso por meio das nossas ações. Senão fica muito cômodo. A gente é grato a Deus, mas não está disposto a fazer nada. A gente é grato aos espíritos, mas vem no centro até que consiga, entre aspas, a graça. E assim vai, não dá para barganhar mais. Já temos lucidez o suficiente para nos darmos a troco de nada, só por aquilo que já adquirimos, por aquilo que já temos. Então hoje, continuando este trabalho todo, porque é trabalho, porque cansa, evidentemente, mas nós temos mais um elemento que hoje nós trazemos para os amigos, que será entregue também para os integrantes do Clube do Livro. Este é o 9º trabalho nosso. É um livro que tem como título Fidelidade Espírita. E o nome deveria ser autoexplicativo, mas de toda forma, ele já tem no aspecto da capa a letra F pegando fogo, representando a delicadeza dos assuntos inseridos nele.
Eu acredito que dos livros todos é o que menos vai me trazer alegrias, porque ele trata de assuntos que a maioria dos espíritas não gostam de tratar, mas são todos elementos, acreditam, indispensáveis para o entendimento da doutrina espírita. A primeira parte dele toda dedica-se única e exclusivamente a responder uma pergunta: por que Allan Kardec? Pode parecer óbvio, mas tanto eu como vocês ouvimos incontáveis palestras nesses anos todos e podemos aferir a quantidade de palestras espíritas onde as obras fundamentais não são lembradas, onde Allan Kardec não é apontado. E é justamente isso que disse todo o resto é doutrina espírita ou não. Então, embora seja uma obra estruturada sob o meu entendimento, particularmente para espíritas, trabalhadores, dirigentes envolvidos, é de interesse de todas as pessoas que desejem ver na doutrina espírita algo mais, algo além do que aquilo que apenas os frequentadores desejam. Entre as suas particularidades todas, e eu vou fazendo agora a introdução do tema da reflexão de hoje, que é justamente, vamos tratar sobre a nossa contribuição mediante a ajuda espiritual. E a reflexão deve cintilar em volta de um elemento basilar, de que sempre que nós pedimos ajuda superior, eles da mesma forma pedem uma contribuição, uma participação do nosso lado. E para estendermos as nossas reflexões, nos pautamos evidentemente no Evangelho, onde por meio de uma máxima atribuída a Jesus, ele diz: ajuda-te, que depois disso o céu te ajudará. E dentro desta expressão, Jesus estabelece uma condicional para que qualquer um de nós venhamos a pedir ajuda superior. Ajuda-te, que depois disso, depois desta parte concluída, depois desta situação finalizada, o céu te ajudará. E nos ensina desta forma de que Deus atua somente onde o homem encontra-se impossibilitado de atuar. Nos indica que Deus vai agir onde o homem não mais puder agir. Ajuda-te, depois disso o céu te ajudará. E dentro dessas reflexões todas vamos permeando algum conteúdo desta obra, porque nós, pela ausência de Kardec no nosso meio espírita, de estudarmos, de entendê-lo, nós começamos hoje ainda a vir à casa espírita em busca de um milagre. Chegamos com os nossos problemas, e quando a gente vem com um problema, se for fazer parte de algum tratamento da casa, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte: até quando? Quando que acaba o tratamento? A gente quer resultado. A doutrina espírita vem nos oferecer uma vida nova, vem nos oferecer uma visão dilatada de Deus e da vida. A gente quer só parar o problema, acabar com aquela dor. Ela está oferecendo mais e a gente querendo menos. É porque não entendemos ainda a doutrina espírita. Não entendemos que as dores, os tropeços, as incompreensões, as lágrimas, todas elas nos convergem para chegar aqui, mas não só para tratar as dores, as angústias que nos trouxeram. Essas angústias todas são recados da vida para nos trazer aqui, para absorvermos algo muito maior. E a maioria quer saber quando acaba o tratamento para não ter que vir mais. Aí começamos a ver a falta de visão mediante a proposta dos espíritos. Se for estudo, então, aí a nossa preocupação é outra, né? Quando acaba o curso. Que a gente adora fazer um curso que quando acaba, quem sabe vê um diploma e se vê assinado ainda, Jesus, melhorou, né? A gente já põe no vidro uma moldura, pendura na sala e se sente doutor honoris causa em doutrina espírita. E assim que a gente vê. Então a doutrina espírita, crua, virgem, iniciante que é, vem nos oferecer muito mais. Quando chegamos aqui com uma dor, os espíritos que nos atendem pensam assim: nem vamos curar muito rápido,
Assim ele vem mais no centro, assim ele ouve mais, assim ele pega uns livros na biblioteca, assim ele envolve numa causa social, assim ele ajuda no centro. Assim, dá um tempo para ele. Porque os nossos problemas aqui, o que não curar aqui, a morte cura. Certeza pode cobrar de mim. A doutrina vem nos trazer algo para a imortalidade, para nos transformar de uma vez por todas. Então acreditem, todos os nossos problemas menores, e não estou diminuindo o seu problema, porque eu também cheguei na casa espírita para fugir de alguns problemas, mas aí me dei conta que ela tinha muito mais. Eu nem lembro se ela resolveu os meus problemas, mas me deu muito mais. E hoje eu entendi que ainda bem que eu não estava bem, porque foi isso que me trouxe o que eu tenho de maior, que é a credibilidade na vida, a confiança em Deus por meio da doutrina espírita. Então sempre que vamos pedir ajuda espiritual, sejamos independente do problema, trabalhador, qualquer um, frequentador, chegando hoje pela primeira vez, observemos a condicional de Jesus: ajuda-te, que só depois começa a nossa parte. Então ele está dizendo o quê? Qual é o seu problema? Porque muitas vezes a gente vem no centro desejando que o centro espírita substitua o nosso trabalho. Já viu isso ou não? A gente não está bem de saúde, por exemplo, mas aí você tem aquela vida dinâmica, né? Come, bebe, dorme, trabalha, mais atividade nenhuma física. Aí o médico fala: meu amigo, você tem que fazer o exercício físico. A gente pega, vai no centro, fala: preciso fazer o médico falou que eu não estou bem, preciso de um tratamento. Não fazemos o que o médico mandou, mas pasta a gente toma, até porque é de graça. Então a gente toma a pasta, o que o médico mandou não, né? E aí não funciona, porque a parte dos espíritos começa quando termina a nossa. A gente começa assim: eu falei para você, vim por vir, né? Mas eu sabia que o centro não era essas coisas todas não, né? Aí vai para outra coisa, troca de religião, de conduta é mais difícil, mas a gente vai trocando, porque não entendemos que a função dos espíritos não é a de fazer a tua parte, nem tampouco a minha. Muito pelo contrário, é de fazer aquilo que com o nosso esforço, nosso empenho, não nos é possível fazer. Mas quando estão vindo ajudar e percebem que o que nós precisamos é algo ao nosso alcance, eles param. Ou seria contraditório. Seria contraditório. Se então ninguém faz nada o dia inteiro, todo mundo só ora. Aí eles vão resolvendo para a gente. E ficamos dependentes deles agora. Vamos trocando de dependência, e não é essa a proposta. Eu me recordo de uma passagem onde uma senhora chegou na nossa casa aqui em Barra Bonita, e chegou pela primeira vez no centro e foi levando uma roupa, uma peça de roupa. Ela não era espírita, então chegou lá dizendo assim: olha, eu vim aqui porque o pessoal me disse que o centro espírita ajuda as pessoas. Eu disse: é verdade. Que o centro espírita é muito bom. Eu digo: é verdade. Que o centro espírita resolve o problema das pessoas. Eu disse: é mentira. Ela falou: é? Vocês não resolvem? Não. Mas que vocês fazem o que aqui então? Aí eu tentei explicar para uma não espírita que a finalidade da doutrina é de apresentar o homem à vida real, sem nuances, sem fantasias, apresentar que a vida é trabalho, é dedicação, de que o evangelho é o mesmo, só que sob a ótica espírita entendemos com algumas particularidades. Eu fui falando, eu vi que ela não entendia nada, mas não era espírita, não tem problema nenhum. E foi dizendo: sabe o que é, Rosa? E levava a peça de roupa na mão assim: é que meu marido bebe. E disseram para mim que se vocês benzer a camisa dele, ajuda ele a parar de beber. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque nós sabemos que não é assim que o processo se opera, não é assim que a coisa se dá, senão novamente seria fácil demais e ficaríamos trocando de dependência. Mas por um outro lado, ela não era espírita, não tinha obrigação de saber. E a gente espírita não gosta de perder cliente, né? Quando alguém põe o pé no centro, a gente faz de tudo para não ir embora, né? Aí eu fiquei pensando, falei assim: minha senhora, vamos fazer o seguinte: a senhora vai ter a palestra, daqui a pouco a senhora ouça a palestra, depois vai tomar o passe, e quando a senhora for no passe, a senhora leva a camisa junto.
e toma o passe, põe a camisa no colo, fecha os olhos, toma o passe, tudo bem? Ela, como não entendia nada, falou tudo bem. E eu fiquei com a consciência tranquila, porque o passe é para ela, mas se a camisa está no colo, eu não tenho culpa. Ela foi, assistiu a palestra, acabou a palestra, chamaram ela para o passe, ela levava a camisa assim com cuidado, né? Para lá. E foi, entrou no passe, tomou o passe, e eu lá no fundo esperando. Quando ela saiu, eu fiquei lá esperando, para ver se ia dar certo o meu negócio. E ela foi, tomou o passe, aquele negócio todo, e eu fiquei pensando, antes que alguém pergunte, a minha consciência estava tranquila. Porque eu sabia que eu houvera feito o que eu podia fazer. Porque se eu pedisse para um dos trabalhadores dar um passe na camisa do marido dela, eles até podiam fazer, mas a camisa ia ficar boa, o marido bêbado, não ia adiantar nada. Então ela foi lá, saiu, fui falar com ela, e aí senhora, gostou? Adorei. Foi muito bem. Palestra, entendeu? Entendi. Que ótimo. O passe então foi tudo bem. Ah, senti um calor de um lado, calor do outro, calor de cima, calor de baixo. Adorei. Falei, muito bem. Aí falei, vai em paz. A mulher andou um pouquinho e parou. Voltou na minha direção. E agora que já tinha acabado tudo, é aquele velho negócio. Já tomamos a posse e já podemos ir embora. Ela pegou a camisa do marido na mão, chacoalhava e falava, se aquele desgraçado não vestir, eu mato ele agora. Falei, pronta. Eu até pensei em falar para ela, quer tomar outro passe? Porque esse já foi, mas um já me deu tanto trabalho. Eu falei, vai em paz, que Jesus sabe o que faz. Mas nós ainda fazemos assim. A gente percebe o fluxo da casa espírita assim, ele tem um problema, ele começa a frequentar, passa o problema, ele vai. Aí nós que aprendemos um pouquinho mais, pensamos, Senhor, dai problema a muita gente para te encontrar. Se for a única maneira, manda problema, que a gente desperta. Não entendemos hoje, mas vamos entender um dia. O benefício dos maus momentos, o benefício que os momentos menos felizes nos trazem. Porque não é assim? Você criança, vai tomar uma injeção, teu pai te pega a força, arrasta lá, você esperneia, teu pai é mais forte, ele segura você com mais força, um estranho aplica a injeção, e você quer morrer, demora uns 20 anos, para você entender, que aquela injeção era para o seu bem. Se questionar a consciência infantil, ela só vai ver a dor, daquele momento. 20, 30 anos depois, ela entende que era uma prova de amor, que aquele momento de dor ia te garantir anos e anos de absoluta saúde. É a mesma coisa. Uma dor te trouxe aqui hoje, é injeção espírita, é injeção. Independente do que você esteja buscando para resolver os seus problemas neste momento, a doutrina tem muito mais. Muito mais. Voltemos a Jesus, fonte inesgotável de resposta a todas as nossas indagações, e encontramos ainda atribuído a Ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Ele está dizendo quando diz isso? Quer chegar onde eu cheguei? Olha e faz igual. Ele está dizendo que Ele é uma diretriz, um caminho, uma norma de conduta, uma diretriz de comportamento. Todos nós estamos aqui para aprender a ser melhores, e Jesus é o caminho. Então, quando nós falamos do trabalho na casa espírita, ficamos felizes quando o trabalhador vem e diz, ó, pessoal, a partir de hoje, para os próximos eventos, conta comigo. A gente fica feliz, não é porque na casa espírita não tem quem faz, porque em espírita é assim, os comprometidos são assim, se um não fizer, o outro faz. O mesmo que limpa a janela, limpa o chão, arruma a flor, pega o microfone, a gente faz. Mas as pessoas devem experimentar do privilégio de servir a algo que não seja só para mim. Senão nós passamos uma vida inteira fazendo, sabe o quê? Atrás da minha casa, do meu carro, do meu filho, do meu dinheiro, da minha viagem, do meu, e vai uma vida inteira para muitas vezes entender, quando não surpreendidos pela morte e na erraticidade, alguém fizer, muito bem, entendi, tudo que você fez eu entendi. Para os outros, para os seus irmãos, porque nós recebemos
coisas que outros fizeram. Desde a antiguidade, muitos morreram nas arenas de Roma, nas labaredas, para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós, senão a gente ia achar que Jesus ia ser uma lenda. Devemos para muitas pessoas. Muitos contribuíram para a vida, para que hoje encontrássemos como ela é. Essa casa é centenária e com certeza pessoas que deram suor, dinheiro do bolso, dedicação, para que onde isso chegasse aqui, foram devoradas pelo tempo. Nem sequer poderemos agradecer. Muitas vezes a história nem lhes registrou o nome. Somos beneficiados o tempo todo. E da nossa parte quando? Ou acreditam os amigos que nascemos, usufruímos, vamos embora sem dedicação real. Agora me entenda bem. Me entenda bem. Não estou falando de uma vez por ano dar uma roupa usada no bazar, mas no outro ano dar 1 quilo de açúcar na campanha lá de alimento. Não. Estou falando de trabalho para uma criatura que entendeu a importância de Jesus na vida. É querer resolver o problema. É chegar a determinada altura e falar assim: quer saber uma coisa? Preciso parar para pensar agora. Eu quero melhorar de vida, quero ficar curado, quero prosperidade, eu quero. Quantas pessoas não passaram mais frio pelo esforço da minha conduta? Quantos ignorantes hoje já não são mais pelo meu empenho pessoal? Quantas crianças não tinham que comer no Natal e têm agora? Não porque eu levei 1 quilo, mas porque eu dediquei, que eu me empenhei, que eu fiz diferença. Ajuda-te. Depois começa a parte dos espíritos. Não vamos nos iludir achando que eles vêm aqui resolver os nossos problemas, porque eles sabem que os nossos problemas, todos sem exceção, são alicerçados em bases de justiça. É o passado que não passa, que prossegue latente nas nossas vidas, pedindo recuperação. Estudando o Evangelho segunda-feira passada, em nossa casa, estudamos o Evangelho toda segunda. Nós começamos em janeiro, estamos no final de setembro, estamos ainda na parte 2 da introdução. Tal a grandeza. Mas nos detemos numa frase. Allan Kardec diz o seguinte: muitos de nós, dos que habitam o planeta Terra hoje, já estiveram em mundos melhores, porém são estrangeiros, porque atrapalhavam o desenvolvimento e o comprometimento, e comprometiam onde estavam. Aí vieram para cá ajudar o desenvolvimento de pessoas menos cultas, com mais problemas. Você já não se sentiu assim? Um estrangeiro, parece que esse mundo não tem nada a ver com você. A sensação de estar fora de casa. Se olha para o mundo, lê o jornal, vê a televisão, fala: o que eu estou fazendo aqui? Já passou por isso ou não? A síndrome do estrangeiro. Atrapalhava lá, viemos para cá. Agora se atrapalhar aqui também, fica feio. Aí fica feio. Então, espírita, servir a Jesus é tão fácil, mas é tão fácil. Posso dizer seguramente que desde que o nosso planeta foi criado, desde a criação até hoje, nunca foi tão fácil viver que nem é hoje. E nesse momento, cada um de vocês deve estar pensando: sem vergonha, deve ter uma vida boa, hein? Não é isso não. Eu também sofro, acreditem. Também sofro. Mesmo assim, desde a criação do nosso planeta, desde a junção do elemento material até hoje, exatamente hoje, quarta-feira, nunca foi tão fácil viver. Basta olhar para trás. Servir Jesus há 2, 3, servir Jesus na antiguidade entregava a vida. Servir Jesus hoje traz seu filho para a educação espírita infantil. Servir Jesus ontem enfrentava lá amarrado no tronco, tacava fogo. Servir Jesus hoje, paciência em casa. Quer trocar? Servir Jesus ontem, martírios
famílias inteiras, crianças, marido, mulher, todo mundo ao cárcere pelo crime de ser cristão. Servir Jesus hoje, seja bom, seja bom. Atenda aos convites que a casa espírita faz. Hoje tem isso, amanhã tem aquilo, depois se envolve. Quer trocar? E tem uns que falam assim, não, antigamente que era bom, hein? Porque passou, né? Porque passou. Nunca foi tão fácil que não. Temos as angústias, temos as misérias, mas não há comparação. Não há comparação. Então, dentro desta proposta é que a doutrina espírita deve ser vista de cima para baixo. E a intenção da nossa obra é justamente essa, nos apresentar Jesus sobre uma outra vertente. E alguns temas particulares constam nela também, que eu gosto muito. Todos eles eu vivi. Alguns até para parecer um absurdo, mas eu vivi tudo que está aqui. E entre eles, um que eu vejo com um carinho especial, é um capítulo chamado Cultura das Sombras. Eu percebo que hoje nós temos um impulso explicável, natural até. Ontem nós estávamos onde? Pode até ser fora da doutrina espírita, pode pegar pelos próprios livros de história. Ontem estávamos na animalidade, todo mundo andando armado, todo mundo com espada, Santa Inquisição, escravidão, nazismo. Viemos de lá, viemos de lá. Então no fundo a gente gosta de um clima bélico, a gente gosta do enrosco, já viu isso ou não? A gente gosta de uma briga, a gente gosta, a gente tem o pezinho no lodo ainda, já viu isso não? Provo, claro que eu provo. Chega na sua casa agora, aí você tem assim, ó, no canal X, vai estar lá, sei lá, um programa evangélico. No canal Y está passando lá, sei lá, um canal católico, que os espíritas desorganizados que são, não tem canal ainda, né? Mas tudo bem, vamos chegar lá. Aí e tem um que está passando filme de terror. Onde é que você para, espírita? Aí você senta na televisão, fala, não sei, os evangélicos são chatos, né? Esses católicos, chato. A novela então, chato. Aí para o filme de terror. Aí olha e fala assim, nossa gente, filme de terror essa hora não devia passar, tem criança, né? E começa a assistir. Aí mata um, mata outro, mata o outro, mata um, mata todo mundo, aquele monte de sangue. Você não sai do lugar e fala assim, gente, pouca vergonha passar esse negócio na televisão, né? E não sai do lugar para se levantar, alguém senta, você não sai do lugar. Aí dá o comercial, daqui a pouco volta e mata um, mata o outro, mata o outro, mata o outro. E você fala, gente do céu, como que pode, não? Não devia ser certo. Nossa, pensar que as pessoas estão vendo isso, né? Seu filho do lado, você, é bom você não ver, viu filho? É bom, você não sai do lugar, é bom você não ver, filho, né? E assim, aí dá comercial, você não sai. Aí daqui a pouco volta, aí você mata, uma hora acaba, porque matou todo mundo, então acabou. Aquele filme que só vai um sozinho embora, o único que sobrou, né? E a gente assistiu tudo. E tem a cara de pau de falar assim para os outros, ó, é bom você não assistir não, viu? Violento. Ah, é bom você não ver. Mas a gente vê. Então no fundo a gente gosta. E quando chegam os livros, a mesma coisa. Eu vejo hoje, se pegar assim, campeões de venda, você vai achar livros assim, que falam de trevas, sombras, escuridão, profundezas. A gente adora isso, né? Aí é os livros que mais vendem, a gente gosta. Herança. E as pessoas que vêm me trazer os livros falam assim para mim, Roosevelt, você que faz palestra, tem que se atualizar. Leve esse livro aqui, aí você vai ver a sombra, escuridão, dores, abismo, esse tipo de coisa. A gente sabe, você não sabe quanta coisa está aqui. Eu falo, imagino. Ausência de doutrina espírita. Kardec só justifica isso. São livros mais próximos da ficção científica do que doutrina espírita. Podem até ser mediúnicos, mas não são espírita. Porque para ser mediúnico é muito simples, é só vir por intermédio do médium. Porque um evangélico quando morre se torna espírita,
Não, é um espírito, mas evangélico. Um católico, quando desencarna, vira espírita? Não, é católico desencarnado. Um homem bom, quando morre, vira espírita? Tomara. Um homem mau, quando desencarna, vira espírita? É um homem mau. E todos eles, se encontrar um médium receptivo, dita as próprias ideias. Cuidado, espírita, não entra nessa. Aí, com toda essa vastidão de trevas, sombras, abismo, escuridão, aí você pega o livro dos médiuns, capítulo Anjos Guardiões, e Allan Kardec diz assim: para afastar os espíritos maus, basta a presença dos bons. Ponto. Não precisa fazer nada. Para afastar os espíritos maus, basta a presença dos bons. Ponto. O que eles precisam fazer? Não precisam fazer nada. Não precisam fazer nada. Basta a presença dele. Você imaginou a presença de Jesus no ambiente? Não tem mal que resista. E os livros falam de um mal inteligente, articulado, que nos controla. Para com isso, espírita. Não se iluda. Doutrina espírita deve ser vista de cima para baixo. E é isso que se assenta a obra. Trazer atenção às pessoas a alguns apontamentos autoexplicativos. Quando aprendemos com Kardec, já não engolimos qualquer coisa. E é uma figura singular. Porque nós não vamos dar atenção às obras fundamentais da doutrina espírita, dar atenção ao Evangelho de verdade. Porque o que acontece hoje, a gente fala assim, ó, o Evangelho é lindo. É lindo ou não é? É lindo ou não é? Quantas vezes vocês lê por semana? É lindo, mas, nossa, é tão lindo que eu não deixo ninguém pôr a mão. Eu gosto tanto que eu mandei plastificar, encadernar, eu guardo ele ali, ó, nem presto, eu adoro. Gente, para com essa conversa. Se não sabe o que a gente fica, nós ficamos assim: o livro dos Espíritos é uma obra importante. Você tem? Acho que eu tenho, nem sei se eu tenho, viu? Devo ter. Não. Se acreditamos no Evangelho, tem que fazer parte da nossa vida. É a mesma coisa que você está doente, aí alguém te dá um remédio, você cata o remédio e guarda no bolso. Alguém fala assim: aquele remédio lá que é bom o remédio? Ah, é tão bom, você devia tomar. Mas você tomou? Não, mas você devia tomar, tão bom, gente. É o que a gente está fazendo com o Evangelho. O Evangelho é a voz de Jesus. Você pensa assim, bom, naquela época, Jesus falava com os discípulos. 2000 anos depois, eles estão em vantagem. Estão ou não estão? Porque eles ouviam Jesus. E a gente não tem ninguém para falar. Tem. O Evangelho é a voz de Jesus. É através do Evangelho que Jesus fala com você. Fala comigo. O cristianismo tem todas as respostas. E acreditem, nós é que estamos em vantagem, não eles. Porque se visse eles perto de Jesus, era cruz ou masmorra. Você não ia ficar lá, não. A gente não ia ficar lá. As facilidades do mundo deixaram as nossas almas mais frágeis. Então hoje, sem masmorra, sem fogueira, sem leão, você cata o Evangelho, leva para a tua casa, reserva uma hora do seu dia para ouvir o que Jesus está falando da nossa vida. Como nos conduzir, como nos transformar. Porque se você está aqui hoje, se eu estou aqui, sabe por quê? Que alguma coisa dentro de nós já nos diz que é bom mudar em alguma coisa, que podemos ser melhores, que esse tipo de vida que a gente está tendo não está agradando mais. A gente começa a querer mais. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém lá em cima que conduz os nossos passos chegou à conclusão de que o nosso lugar é aqui, para chegar no Evangelho. Depois a gente fala assim: nossa, vou comprar. Compra e leva. E tem aquela sensação de missão cumprida, porque comprou.
né? Embora seja o livro mais barato que existe, tem Evangelho por R$10, mas a gente compra, fala, nossa, agora eu comprei Evangelho. Pra vocês terem uma ideia, na nossa casa tem uma jovem, e agora ela voltou, ela foi estudar fora, então se afastou do centro e levou o Evangelho. E ela gosta muito de chocolate. Chocolate. E ela estava estudando em São Carlos, e numa das vindas, final de semana, falou assim, e aí, como é que tá lá? Tá bom? Tá legal, tá bom, estou estudando, tá onde você mora? Com mais 4 meninas. 2 de uma outra religião, uma não era nada, e ela. Sim, só que as meninas que eu moro lá, elas são legal, mas às vezes é meio ruim. Meio ruim por quê? Porque eu gosto muito de chocolate, sabe? Todo dia eu como. Só que elas pegam tudo meu chocolate. Tá bom, conversa trivial. Aí voltou para São Carlos, passou um mês, aí foi no nosso casa, num dos intervalos encontrei ela. E aí, tudo bom lá? Tudo bom? E aí, legal? Aí eu lembrei, e a título de piada, eu falei, e aí, tá comendo muito chocolate? Deixa eu te contar, ninguém mais mexe no meu chocolate. Ah, é? Por quê? Eu tinha o Evangelho. Eu percebi que quando eu li o Evangelho à noite e deixava em cima da caixa de chocolate, ninguém pegava o chocolate. Aí eu saquei, conclusão, as 2 meninas que eram de uma outra religião, avessa à doutrina espírita, agora eu guardo o Evangelho em cima da caixa de chocolate e ninguém pega. Acredite se quiser. Eu falei, gente, Jesus é providencial. E é isso que eu estou querendo dizer, de que o Evangelho, ou Jesus, é a mesma coisa. Ele chega na nossa vida por vias simples, comuns, corriqueiras, mas vem nos trazer algo muito maior. Vem nos apresentar uma vida de tal grandeza que é necessário prestar atenção, senão não enxergamos. Porque enquanto a gente vier fazer tratamento espiritual no centro e sair daqui sem disposição de mudar, vamos voltar daqui a pouco para o tratamento. Não que o tratamento não funcione, não é isso. Claro que funciona. Eu tenho absoluta segurança no tratamento espiritual, profunda, mas eu também tenho profunda segurança que enquanto a gente vem, toma o passe, vai embora, sem a menor preocupação de aplicar o que houve, sem a menor preocupação de tornarmos melhores, você vai trocar de problema. A gente vai trocando de problema e eles vão tentando trazer a gente pelo centro com problema. Quando o ideal é vir, porque já entendemos que não existe vida saudável sem um contato constante com a fonte geradora de vida. Sem um compromisso com Jesus, não existe vida saudável. Seremos sempre, constantemente doentes, por meio de comportamentos doentes, doente do corpo, doente da alma, doente de toda forma. Caminhamos um pouco e encontramos também numa obra impecável os problemas do ser, do destino e da dor, num capítulo da mesma forma especial, identificado pelo título de Potencialidades da Alma. De Leon Denis, com sua propriedade de mestre, ele assevera dizendo acerca da vontade. Ele diz: o uso persistente da vontade permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade. Sabe o que é isso? É quando o espírita vai vindo no centro, vai vindo, uma hora cai a ficha e ele fala assim: pessoal, está decidido, hein? Vou mudar, está decidido. Não vou parar de xingar, vou parar de falar mal dos outros. Quando eu souber alguma coisa de alguém, eu não vou contar. Por mais que isso dê uma dor no estômago na gente, né? Porque quando a gente sabe uma coisa que ninguém sabe, dá um calafrio na gente de contar, né? Eu não vou contar. Quando eu ver alguém fazendo uma coisa errada, eu não vou contar. Quando eu tiver a oportunidade de ajudar, eu vou ajudar, eu não vou admitir não participar de alguma coisa em prol de alguém.
Porque a gente quer um mundo melhor. Quer um mundo melhor. E eu vejo na nossa casa. Gente é gente em qualquer lado. E pessoal, semana que vem vamos trazer 1 quilo de alimento. Porque nós estamos com uma família com fome aí, tal, aquela conversa, tudo bem? Aí passa a semana, outra semana, o espírita vem com a mão banana, né? Banana. Viu, pessoal, vocês me iam trazer? Esqueci. Esqueceu? Criança com fome. Como esqueceu? Você é o cara que segue Jesus? Esqueceu? Não, filho. A gente marca na mão. Deixa eu marcar aqui na mão para não esquecer de jogar na cena que está acumulada, né? Deixa eu marcar na mão que é para não esquecer de cobrar fulano. Deixa eu marcar na mão, mas trazer alimento, trazer roupa, atender uma necessidade de uma família. Ah, esqueci. Tem problema. Aí sabe o que acontece? Quando a miséria das pessoas não nos toca, a miséria vem para a nossa vida. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quando não nos incomodamos com a miséria alheia, ela sai da casa do vizinho e vem para a nossa. Ainda bem. Nos despertar por dentro, nos chacoalhar por dentro, nos apresentar uma vida distante da futilidade. Porque quando você olha para trás, na época das mesas girantes, conhece ou não? Gente, tão poucos balançaram a cabeça. Mas é uma época que Kardec estava começando a receber as mensagens dos espíritos. A mesa andava para lá, a mesa andava para cá. Sabe que as pessoas perguntavam para os espíritos? Perguntavam assim: meu filho vai ser doutor? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou casar? Meu marido vai ser rico? Era essa bobeira. Até chegar Kardec. Mas era a título de show o contato com os espíritos. Acreditem, quantos de nós ainda vêm para o centro com uma natureza de questionamentos não muito diferente disso? Quantos? Que a gente vem ainda pelas coisas materiais, pelas coisas fúteis. Há uma passagem que eu gosto muito, quando Jesus, na casa de Simão, ele atende um grupo de pessoas enorme, cura um, cura o outro, cura o outro, cura o outro, e particularmente na história toda, para encurtar, ele cura alguns leprosos, cura um paralítico e cura uma moça surda. Surda. Muito bem, no meio de todo mundo. Quando acaba o dia todo, Simão Pedro, dono da casa, percebe Jesus cansado e tal qual um cão a defender o seu Senhor, se coloca na frente de Jesus e diz: agora chega, o mestre está cansado. Envolve Jesus nos braços fortes, acostumados a lançar redes ao mar, e sai pelo fundo da casa que dava acesso ao mar da Galileia, que hoje sabemos é um lago, e caminham a sós, Simão e Jesus. Após algum tempo, Simão, que estava pensando em tudo aquilo que viu, porque era a terra dele, ele conhecia os miseráveis, conhecia os paralíticos, conhecia os leprosos, e viu, saiu curado. Imaginou a cena, que grandeza arrebatadora. Então estava pensando naquilo, e Jesus também pensando, não com as limitações de Simão, já pensando de forma dilatada, ampliada. E aí Simão, limitado, acabou as reflexões, para puxar conversa com Jesus, ele olha, Jesus está em pé, ele sentado, e diz assim: mestre. E quando ele vê, aqueles olhos estelares estavam agora nublados de pranto. Jesus chorava. Simão diz: mestre, estás chorando? Sim, Simão, estou chorando. Já sei, Senhor, choras de felicidade, de júbilo, de alegria, é ou não é, mestre? Porque depois de hoje nunca mais esquecerão a boa nova. Não, Simão, estou triste.
Como assim, Senhor? Estás triste? Eu conheço mais da metade da malta de aflitos que por minha causa a casa passou. O Senhor atendeu todos, está triste? Eu não entendo. Eu conheço a Natanael Bealias, o paralítico, a quem por caridade dei por muitos anos peixes, e eu vi, Senhor, ele sai da minha casa andando. Diz que estás triste? Estou triste, Simão, triste, mas é natural que não me entenda, nem tu, nem eles. As necessidades do mundo não farão com que me busquem, senão para as futilidades, para as necessidades imediatistas, aqui, já, agora. E ensina dizendo: tu se referes a Natanael Bealias, a quem eu restituí os membros nertos da verdade, mas nesse exato momento, Simão, ele encontra-se deitado, embriagando-se numa tasca, deitado nos braços das mulheres que vendem o perfume das ilusões, e dizendo a todos: vou compensar os 25 anos que tive preso ao catre, sem andar, me afogando na taça dos prazeres. Tu se referes, Simão, àquela jovem cujos olhos apagados agora ouvem, agora veem. Ela ainda está lá, na mesma multidão, e dizendo a todos: deixa-me reparar bem o rosto daqueles que me tratavam mal. Tu se referes, Simão, àquela outra companheira surda, cujos ouvidos apagados agora ouvem, levada pela sua mãe. Ela ainda está lá na mesma multidão, e dizendo a todos: agora ouço e revidarei. Oh, Simão, só tenho motivos para chorar. Tu crês que meu Pai houvera me enviado à terra para remendar corpos? Não, Simão, eu não vim pelo corpo que morrerá, eu vim pelo Espírito, que ele sim viverá. Mas é natural que não me entendam, nem tu, nem eles. Vejo a necessidade então de aguardar o amadurecimento das consciências, passar a ampulheta do tempo, e um dia, Simão, eu lhes enviarei o Espírito de verdade, e ele permanecerá convosco séculos e séculos. E Jesus aguardou 18 séculos, 18, até que em determinado momento, cumprindo a sua promessa, vem ao mundo o livro dos Espíritos. Quando nós olhamos para trás, nós falamos assim: que absurdo essa história, né? Jesus faz o cego enxergar, mas não está bom. O paralítico andar, mas não está bom. Faz o surdo ouvir, mas não está bom. Mas é a gente que anda, tá bom? A gente que vê, tá bom? A gente que ouve, estamos felizes, contentes? Cuidado, espírita. A doutrina veio para nos falar ao coração. Todos nós temos problemas. É natural da vida desafiar o homem. Mas estamos aqui para resolver os nossos problemas por meio da edificação moral. Qual que é teu problema? Não precisa nem contar, porque a solução eu sei. Crescimento moral, adiantamento moral, nos tornarmos bons, conduta boa, porque se o corpo reflete a condição em que está o espírito, um espírito doente sempre produzirá um corpo da mesma forma doente. Qual é a tua dor moral? Sede bom, sede bom, porque toda a nossa estrutura moral é oriunda das entranhas da nossa alma. Então, embora pareça que sempre alguém faz mal para a gente, um é responsável pelo outro, na verdade, em realidade, estamos aqui todos nós, porque lembrando ainda de Jesus, retornando ao Evangelho, para que possamos culminar, ele ainda diz: vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados. Sabe o que eu vou fazer para vocês? Aliviar. Achou que ele ia resolver, né?
Achou que ele ia curar, né? Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só. O trabalho é nosso. A doutrina espírita veio para nos fazer crescer, nos adiantar, nos apresentar a vida, nos ensinar as leis de Deus, as leis que regem a vida, e Jesus vai nos aliviar. O trabalho é meu e seu, porque o mérito do nosso crescimento também é individual. Quando olhamos os espíritos nobres, eles ali estão por eles. Quando olhamos os que estão no caminho equivocado, ali estão por eles. Não podemos pensar nem ver a casa espírita como um grupo da salvação, ou tu acha que aquela igreja é a da salvação. Não esquece tudo isso. A gente também tem essa tendência de tomar lado, onde a busca deve ser Jesus. Eu me recordo de Paulo na carta dos Coríntios, tem uma passagem interessante. Paulo era um líder natural, e as pessoas seguiam Paulo. Mas apareceu um tal de Apolo, um líder também, que com um diálogo que arrebatava as pessoas, um conhecimento nobre, começou a ter os seus discípulos. E rapidamente ficou assim, o grupo do Paulo e o grupo do Apolo. Parece nós, né? Eu vou na minha casa espírita, você vai, não, aquele evento é da sua casa espírita, então eu não vou. Mostrou teus grupos, né? O meu grupo é de terça, no centro, o seu é de quarta. Por isso que a gente nem se vê. A gente tem essa separação. Aí quando o Paulo viu aquela separação, ele escreveu assim: se Paulo plantou, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. Interessa. Nós temos que ter como meta, como diretriz, que o caminho que leva a Deus é Jesus, insubstituível, e a casa espírita está aqui para capacitar o homem, para tornar o homem competente para viver mais e melhor, e por isso elevamos o pensamento a Jesus, orando e dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.